Você por acaso acorda e vai dormir sempre mexendo no celular? Você é a pessoa que toma banho ouvindo música, arruma casa assistindo série, faz comida assistindo vídeo. Você talvez seja do tipo de pessoa que a rotina é uma bagunça e só o que você faz durante o dia todo é trabalhar e estudar. Essas duas coisas são importantes, mas é só o que você faz. Você tá sempre interrompendo tarefas pra começar outra ou pra ficar sempre checando o seu celular, vendo se tem mensagem o tempo inteiro. E por fim, você tem o seu sono desregulado. Minha querida, se você tem tudo isso, ou pelo menos algumas dessas coisas, tá explicado por que o seu cérebro tá tão cansado. E se você tá vivendo todas essas coisas, deixa eu te falar o que isso pode estar te causando. Confusão mental, ansiedade, insônia, déficit de atenção, perca de memória recente e desânimo. E a neurociência chama isso de fadiga cognitiva crônica. Tá, mas se eu te preocupei agora e você percebeu que você tá vivendo alguma dessas coisas, ou sei lá, todas elas, não se preocupa, se acalma, porque nesse vídeo aqui eu vou te falar os 5 hábitos pra você mudar até o final do ano, que vai te deixar com a cabeça mais leve, você vai conseguir pensar melhor, você vai conseguir calar essas vozes que tá na sua cabeça. Mas é importante que você assista esse vídeo com uma caneta e um papel. Por favor, gente, faça isso por você. Você já sabe, todo mundo sabe que mexer no celular o dia todo é prejudicial, gente. Mas você não parou ainda. Por que será? Porque as pessoas falam como se fosse fácil parar de mexer no celular o dia todo ou perder esse vício que você tem nas suas redes sociais, mas não é fácil. Eu sei porque eu vivi isso e tenho vivido e tem sido uma luta diária, mas hoje eu vou te falar algumas coisas que podem te ajudar da maneira que me ajudou também. O primeiro hábito é parar de mexer tanto no celular, mas como a gente sabe que ele não é fácil, eu vou destrinchar ele em 3 pequenos hábitos para que você consiga fazer esses 3 pequenos hábitos diariamente até conseguir chegar no hábito grande, que é acabar de mexer no celular o dia todo, minha querida. Bora lá. Deixar o seu celular num lugar de difícil acesso. O problema, gente, é que a gente tem tanta dependência no celular que ele tá sempre ali perto. A gente acredita que a qualquer momento a gente pode precisar dele, porque ele é realmente necessário. A qualquer momento você pode precisar dele. Mas talvez você só precisa tanto dele porque você passa muito tempo com ele, entendeu? Sua necessidade o tempo todo só vem porque você tem uma dependência dele. Então dificulta. Como que você quer parar de mexer no celular se ele tá sempre ali, do seu lado, perto de você? Porque, gente, desculpa, eu não tenho esse autocontrole todo, não. Se ele tá ali do meu lado, eu vou pegar nele, eu vou mexer e eu vou usar. Agora, se ele estiver bem longe de mim, a preguiça, sabe? Não vai me deixar levantar pra ir até ele, pra poder buscar, pra poder mexer. Enfim, entendeu? Sacou? Então eu vou dar um exemplo muito prático que foi que me ajudou bastante. Quando eu acordo, gente, antes de dormir eu não mexo no celular, mas... tá, uma nova mulher. Mas eu mexia e hoje eu não mexo mais, então antes de dormir eu deixo ele aqui em cima da mesa e eu vou lá pra minha cama. Então sempre que eu vou acordar, primeiro porque é muito bom porque o despertador toca e pra eu conseguir levantar eu tenho que vir até ele, aí eu já despertei. Agora, é bom porque ele tá longe, então quando eu levanto eu lembro de todas as coisas que eu tenho pra fazer e eu não pego nele, não volto pra cama, não vou mexendo, entendeu? Porque quando ele fica do lado da minha cama, a primeira coisa que eu faço é pegar ele, começar ali, até porque eu me dou a desculpa de que é pra me despertar, é pra me acordar, é pra me motivar, porque às vezes eu vejo uns vídeos ali pra me motivar e não tá certo. Não tá certo porque ele faz muito mal pra nossa cabeça, faz muito mal pra nossa mente. E explicar uma coisa pra vocês, o jeito que você acorda, o ritual que você faz de manhã, quando você acorda, define todo o resto do seu dia. Então se você acordar e ficar ali no celular e aquilo te deixar cada vez mais cansada, se você assistir alguém numa vida super boa e você começar a se comparar, isso vai te deixar oprimida, sabe? E aí o resto do seu dia, minha querida, cagou no resto do seu dia. E outro exemplo é o celular no bolso. Sempre que você sai de casa, o seu celular tá no bolso da sua calça e é só pegar, mexer ali quando você tá no tédio. Então você não sabe lidar com o tédio, você não sabe ficar longe dele nem um segundo. Eu paro ali perto da estação pra esperar o meu autocarro, meu ônibus, e a primeira coisa que eu faço, pegar no celular e começar a mexer. Por quê? Porque ele tá fácil. Agora, quando eu coloco ele dentro da minha bolsa e deixo ele lá dentro, eu não pego ele na hora, entendeu? Muitas vezes eu ando com o livro na mão, então a primeira coisa que eu faço quando eu tô no tédio é abrir o meu livro e aí eu leio. Tem gente também que faz isso, eu nunca fiz, mas vou começar a tentar praticar, que é colocar um pequeno livro no bolso onde fica geralmente o seu celular. Por exemplo, o livro O Poder do Agora é um livro muito bom e ele é pequenininho, então ele serviria para poder colocar ali no bolso e quando você ficar entediada você tirar e mexer nele. Colocar o seu celular como recompensa de alguma tarefa. Eu nunca fiz, porque eu acho que se colocasse ele como recompensa eu também não ia ter o autocontrole de parar de ficar me recompensando, mas tem muita gente que fala que ajuda, que é depois que eu estudar eu posso mexer no celular durante 20 minutos, 10 minutos. E é colocar um limite nessa recompensa também, né, gente? Você não vai se recompensar depois de toda a tarefa que você fez no seu dia, senão vai dar na mesma. Agora, se você se recompensar no máximo 2 vezes no dia, então depois de estudar eu mexo 20 minutos, depois de tomar o meu café da tarde eu mexo 20 minutos,
minutos. Então você tem um horário pra mexer. Não fica naquela coisa de eu não vou mexer, eu não vou mexer, eu não posso mexer, e se controlando muito, sabe? Você tem um horário, você mexe quando tiver na hora. Isso é um conselho muito bobo, mas que realmente me ajudou, que é fazer isso daqui que eu fiz. Eu modifiquei todo o meu celular para que na tela de início, quando eu entro no celular, não ter o meu Instagram, não ter o meu TikTok, não ter nada ali que me chama muita atenção e só ter coisas que eu realmente preciso. Então, organização, meus aplicativos de exceção, minhas aplicações de estudo, tudo isso é o que fica na tela fácil e os aplicativos de entretenimento e de dopamina barata fica para mais longe. Pode ser um pouco inútil pra você que é só arrastar ali, mas ali eu me lembrava que ok, não é pra mexer no Instagram, então eu vou ficar distante. Tá, agora que você venceu aqui o seu vício no celular, conseguiu aplicar essas coisas, começou a diminuir, o seu segundo déficit é o ruído o tempo todo. Gente, eu no ensino médio, eu tava passando por um momento muito difícil. E eu não queria pensar, odiava ficar comigo mesma. Então o que eu fiz? Eu calei a minha cabeça ouvindo coisas o tempo todo. Sempre que eu ia finalizar o cabelo era com vídeo, sempre que eu ia comer era com vídeo, sempre que eu ia fazer qualquer coisa tinha vídeo, tinha série, tinha música, então eu nunca pensava, assim, era incrível, sabe? A pessoa não pensa, não tem como. E aí quando eu tentava parar pra me concentrar nos meus estudos, eu não conseguia. Quando eu tentava conversar com alguém, me concentrar por muito tempo, eu não conseguia. Quando eu parava pra escrever, eu não conseguia, porque, gente, nosso cérebro tá sempre ali sendo massacrado. E aí, do nada, você quer se concentrar e passar 2 horas estudando? Minha querida, também não vai dar, né? Também não é realidade. Então, eu comecei a diminuir esses ruídos sonoros. Eu não vou mentir pra vocês, gente, foi a coisa mais difícil de sempre. Eu acho que dessa lista toda, esse foi o mais difícil. Eu comecei a me sentir sozinha, só pra vocês terem noção. Porque era tanto silêncio o dia todo que eu sentia falta de pessoas, eu queria minhas amigas, eu queria todo mundo perto, porque eu não podia ficar ouvindo os vídeos, porque eu sabia que aquilo no fundo me fazia mal. Então foi realmente... Primeiro, solitário no início, foi difícil me motivar a arrumar a cozinha, por exemplo, porque eu tava sempre cheia de coisa ali e aí eu não sentia vontade de fazer assim a música, eu não tinha o pique, mas depois você vai aprendendo como pensar, porque eu acho que a nossa geração desaprendeu como pensar, a gente desaprendeu como ficar com nós mesmos, sabe? A gente não gosta da nossa companhia. Então, com o tempo, é um processo, você tem que respeitar o seu processo. Com o processo, vai diminuindo, assim, toda essa dificuldade, vai melhorando. E fazendo isso por apenas uma semana, eu percebi como minha memória tinha melhorado muito, como o meu tempo escrevendo. Eu gostava muito de escrever quando era criança e agora eu tinha parado. E agora eu voltei a conseguir escrever por muito tempo, criar frases completas sem me baralhar, conseguir me concentrar no que eu estava escrevendo. E por incrível que pareça, o meu humor melhorou completamente. Gente, eu consigo ser mais compreensiva agora. Eu consigo olhar pra uma pessoa e entender mais o lado dela, porque a minha cabeça não tá cheia de barulho o tempo todo, me fazendo pensar outras coisas, sabe? Em terceiro lugar, descansar. Gente, isso eu vou confessar que é o mais difícil pra mim. É você descansar de verdade. Não é só você dormir, é você ter hobbies, você ter momentos de lazer. Isso é pra mim o mais difícil, porque eu gosto muito de só trabalhar, estudar e dormir. Então eu tenho tentado criar novos hábitos, por exemplo, ter um momento pra leitura, ter um momento pra poder desenhar, pra poder pintar. Eu vou começar a tocar piano. Então tem sido muito difícil porque minha rotina é muito cheia, eu tenho muita coisa pra fazer e eu acabo não priorizando essas coisas. Mas eu tenho tentado me forçar a tirar 20 minutos que seja, ler um capítulo de alguma coisa, pintar uma árvore de um desenho, fazer qualquer coisa assim pra poder me desconectar, porque eu pegava meu celular e falava, agora é momento de descanso, e eu ficava ali, e quando eu saía do celular eu tava mais cansada do que quando eu comecei, minha gente. O que é isso? Quarto hábito, não interromper as suas tarefas. Gente, isso também pra mim era complicado. Vocês estão vendo que eu tava toda errada, né? Mas isso pra mim também era muito complicado, porque eu começava a fazer aqui. Eu tenho uma tarefa que é fazer post, que eu sou social media, então fazer post cliente. E durante o tempo que eu tava fazendo post, eu lembrava que amanhã eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Então eu já começava a agilizar o negócio pra amanhã. Aí eu voltava. E aí eu lembrava da mensagem de tal pessoa que eu tinha que responder. Aí eu pegava meu celular e começava a responder. Eu sei que eu nunca conseguia me concentrar inteiramente numa tarefa. Eu nunca começava aquela tarefa e não interrompia ela. E foi um processo, assim, pra eu tentar melhorar isso em mim. Então o que eu fiz? Eu criei horário pra começar e pra terminar. Então eu vou fazer o post da minha cliente das 10 até as 11h30. Durante esse tempo, nada pode vir no meio. Então, quando eu lembrava que eu tinha que fazer tal coisa, eu pego e eu anoto.
lembrar de fazer tal coisa. E aí, logo depois que eu terminar, eu já posso ir lá e já posso começar a fazer. E eu também, tem uma coisa que eu comecei a fazer, que meus irmãos me zoam por causa disso, que é um aplicativo, vou mostrar aqui pra vocês. Ele se chama Feijãozinho, e eu gosto muito dele porque ele bloqueia o meu celular enquanto eu tô fazendo as minhas tarefas, e não me deixa mexer em absolutamente nada enquanto eu tô com ele. E ao mesmo tempo, enquanto ele tá bloqueado, ele vai me dando dinheiro pra eu conseguir comprar móveis pra casa do Feijãozinho. Talvez vai ter gente que vai achar uma porcaria isso, mas, gente, me motiva muito, porque eu amo ver a casa do Feijãozinho toda bonitinha e lembrar que fui eu que decorei a casa do Feijão. Ué, velho, eu adorei, eu amo, de verdade eu gosto muito. E isso tem me ajudado a não mexer no celular enquanto eu faço as tarefas, porque sempre que eu vou pegar no meu celular pra responder alguma coisa, enquanto eu tô fazendo alguma tarefa, eu lembro, o Feijãozinho tá aqui. E aí ele bloqueou tudo, eu não consigo fazer nada. E aí, faltando 20 minutos pra acabar, eu vou parar o trabalho do Feijão? Não vou. Então, é o que tem mais me ajudado, de verdade. Ajustar o seu horário do sono. Já cansei de falar isso aqui, mas esse era um grande problema meu. Minhas amigas viviam tentando me aconselhar, amiga, dorme mais, você tá dormindo pouco. E eu realmente dormia muito pouco. No caso, era durante o meu ensino médio, que eu tava em fase de prova final. E uma coisa pra quem tá nessa fase e não consegue dormir, porque, gente, eu até tinha as coisas organizadas, mas os professores mandavam trabalho hoje pra amanhã e eu não conseguia, tinha que passar a noite toda fazendo. Não se cobre tanto. Faz as suas coisas, tenta se organizar pra fazer antes, mas se acontecer, saiba que é uma fase. No meu caso, eu sabia que era uma fase, eu sabia que ia durar um mês só de projetos, então eu aceitava. Não é certo porque você tem que dormir, mas mesmo assim eu aceitava. Mas agora tem isso como um estilo de vida. Se você já não tá mais na escola, se você não tá em faculdade, mas você procrastina o dia todo, e aí à noite você fala, eu vou ser produtiva, vou ser produtivo, e aí você começa a fazer tudo e fala que você funciona melhor à noite. Não, você só procrastinou o dia todo porque você teve preguiça e percebeu que você só vai conseguir fazer as coisas agora à noite, entendeu? Isso aí não tá certo, você tem que dormir, você tem que repor seu sono, porque senão sua cabeça nunca, você pode estar fazendo tudo, o resto da lista inteira, todos esses hábitos. Se você não dorme, sua cabeça não vai conseguir pensar, sua cabeça não vai guardar nada, sua cabeça não vai funcionar, entendeu? Fica aí, ó, a tapada na cara de vocês. E foi isso, mas eu vou dar uma dica extra aqui pra vocês, gente. Eu faço tudo isso, eu tô conseguindo fazer, eu diminuí o celular, mas eu não consigo me organizar, minha cabeça tá sempre cheia porque eu anoto tarefa num caderno, depois eu anoto, sei lá o que, no meu bloco de notas, e aí a minha cabeça não bagunça. Se acalma. Se acalma que eu tenho aqui a solução pra vocês. Eu criei um planner no Notion que ele tem todas as áreas da sua vida organizado. Ele tem todos os pilares da sua vida. Ele é organizado em 3 pilares: espiritual, do dia a dia e financeiro. O meu objetivo com esse Notion é criar algo fácil de usar, que tenha tudo, que seja estruturado, mas que seja fácil. Porque eu tinha 1000 templates no Notion, mas eu não usava nenhum, era tudo, as tarefas tudo assim na minha cara, tudo jogado e eu não entendia, eu não conseguia fazer. E esse não, esse é organizadinho, esse tem os tópicos certinho, esse tem coisas fáceis. Eu não tentei complicar para parecer mais profissional, eu tentei fazer com que fosse fácil para você conseguir se organizar, você conseguir colocar todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, eu te dei aqui vários hábitos, lá tem uma zona só de hábitos que você pode entrar, colocar os seus hábitos para não esquecer e ir colocando do dia a dia o que daqueles hábitos você fez e o que daqueles hábitos você não fez. O seu Notion, ele vai atualizando o calendário, você pode alterar as cores, você pode fazer as alterações que você quiser nele. Quando você comprar, ele é todo seu. E ele vem também com um mini curso, não é curso, é uma aula mostrando pra vocês como usar ele, tá bem? Então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês vão lá, pelo menos daqui uma olhadinha no Notion, você vai gostar bastante e eu tenho certeza que vai te deixar com a cabeça muito mais leve, porque é assim que eu me sinto depois de começar a usar ele, leve. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos hábitos. E eu comecei no meu canal há pouquíssimo tempo. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo depois de muito tempo. Então, se vocês querem apoiar, se vocês querem saber mais sobre esse tópico que eu tô falando aqui com vocês, já me segue que eu vou gostar muito. E deixa o like. Beijo, gente!